Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Turma, muito gás, muita fé, muita luz. Olha, eu não tô aqui em plena madrugada, né? Porque tá de manhã aqui em Fortaleza. Eu não tô aqui em plena madrugada, morrendo de gravar aula, aqui com todo empenho, com todo esforço, tomando cuidado e tentando dar a melhor aula possível para vocês. O Hernani não tá aqui, a gente dando também o melhor suporte, estrutura para vocês. Filma os slides, filma a tela, maior confusão, resolve mil coisas, o telefone toca. Pois é, a gente não tá aqui, enfrentamos o trânsito do mundo todo para chegar aqui, para você tá aí meio cabisbaixo não. Eu quero que você esteja muito feliz. Professor, mas não tem como estar feliz? Tem como estar feliz, aproveite esse momento. É um momento que é gostoso, é um momento de aprendizado intelectual, emocional, estrutural, espiritual e tudo mais. Daqui a pouco você vai gozar de toda essa plantação aí que você está fazendo, de todas as sementes que você está plantando. Daqui a pouco, não vai demorar não. Então vamos lá, turma. A gente está falando então ainda de sanção penal. Também esse módulo, né, é todo de sanção penal praticamente. Quer dizer, é todo de sanção penal. A gente falou de penas e agora a gente está falando de medida de segurança. E o que é a medida de segurança? Medida de segurança é uma espécie de sanção penal aplicada para o inimputável, para o semi-imputável e para aquela pessoa que sobrevém durante a execução da pena uma doença mental. E a medida de segurança, até para você complementar o nosso conceito, ela tem uma finalidade preventiva. Então a medida de segurança, e aqui eu já estou no próximo tópico, a medida de segurança ela tem uma finalidade preventiva. Ela é aplicada para quando identifica que o indivíduo é um doido, mas é um doido perigoso. Então a gente tem que curar esse doido, tem que curar esse doido para prevenir que este doido cometa novos crimes, cometam novos fatos definidos como infrações penais. Então a medida de segurança, ela tem uma finalidade preventiva e na medida do possível curativa. Por que a medida de segurança tem a finalidade curativa? Porque ela quer ao máximo trazer lucidez àquela pessoa que não tem, ou que pelo menos quando cometeu o crime não estava totalmente lúcida. A gente viu que o inimputável, ele é aquele que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, retardado, era ao tempo da ação da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato. A gente viu que o semi-imputável é aquele que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter lícito do fato. Ou seja, tanto o inimputável como o semi-imputável, ele sofre de alguma doença mental. Eles sofrem de algum desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, a medida de segurança ela tem por finalidade prevenir que eles venham a cometer novos crimes. E sem sombra de dúvida, a medida de segurança ela tem uma finalidade curativa. Daqui a pouco a gente vai ver que o legislador ele não previu prazo máximo para a medida de segurança. O legislador só previu prazo mínimo para a medida de segurança. E por que o legislador ele só fez a previsão de um prazo mínimo de medida de segurança? Porque não tem como você estabelecer prazo para o corpo se curar de uma doença. Fiquei doente hoje. Até teve uma aula, eu tava até lembrando, teve uma aula que eu tava todo entupido, vocês lembram? Eu não conseguia falar, aí eu acabei a aula, o Roberto, que era o cameraman lá, o Roberto, que tava me filmando, o Roberto disse assim, professor, dá pra notar que o senhor tá cansado, eu tô morrendo de asma, com o bobinho aqui do lado. Aí comecei a tomar um monte de remédio, corticóide, não sei o que, tão bonzinho, tô achando ótimo. Pois muito bem, pessoal. Então veja, eu fiquei doente. Tem como você estabelecer um prazo para eu ser curado? 1 dia, 2 dias, 3 dias? Não tem. O corpo da gente responde cada um de uma forma diferente. Então não tem como o legislador colocar prazo máximo para a medida de segurança. Porém, todavia, a gente vai ver ainda que o que prevalece é que o prazo máximo é o mesmo da pena, mas isso eu já adiantei, isso eu vou relembrar. Então a finalidade da medida de segurança é preventiva, ela também tem uma finalidade curativa, de curar aquele que sofre de uma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Agora perceba que enquanto a pena tem um caráter retributivo, e pode-se dizer também que a medida de segurança não deixa de ter um caráter retributivo, tá? Enquanto a medida de segurança, enquanto a pena tem um caráter retributivo e também tem um caráter ressocializador, a medida de segurança não tem esse caráter ressocializador. Então veja,
A medida de segurança, ela tem um caráter preventivo, curativo e até pode-se dizer, não tem problema, retributivo, que é aquele de punir o mal contra o mal. As penas têm um caráter preventivo, assim como a medida de segurança, tem um caráter retributivo, assim como a medida de segurança, só que as penas, elas têm um caráter ressocializador, enquanto as medidas de segurança não têm. Porém, meus amigos, você pode notar também que as penas, elas se voltam para o passado. As penas, elas são aplicadas para punir algo que você fez no passado. Ela pensa muito no passado. Já as medidas de segurança, ela atua principalmente visando o futuro. Por que visando o futuro? Porque, como eu falei para vocês, as medidas de segurança, elas têm uma finalidade curativa, para evitar que aquele indivíduo que sofre de uma doença mental ou de um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, para evitar que eles cometam um novo crime, nova infração penal. De forma que, pessoal, ela atua pensando principalmente no futuro, enquanto as penas atuam pensando principalmente no passado. Então, beleza. E quais são os princípios que regem a medida de segurança? Aquele princípio da legalidade, que até a gente estudou, que o princípio da legalidade é um gênero, módulo 1, tá? É um gênero que tem várias espécies. Aí a gente estudou o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade, o princípio da tipicidade. Pois muito bem, o princípio da legalidade, que está esculpido no artigo 1º do Código Penal, também serve para as medidas de segurança. Aí você, aluno EVP, aluno exemplar, levanta o braço e diz assim: professor, só que o artigo 1º fala: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. E professor, você acabou de explicar que sanção penal é um gênero com duas espécies, os crimes e as medidas de segurança. E o artigo 1º fala que não há pena sem prévia cominação legal. Turma, já está praticamente pacífico, a gente vai aprofundar isso daqui a pouco, pelo Supremo, de que quando o legislador falou pena, ou quando o próprio Constituinte falou pena, ele disse menos do que efetivamente queria dizer. E quando a gente nota que o legislador, que o Constituinte falou menos do que o que efetivamente quis dizer, a jurisprudência ela adota a interpretação extensiva. Interpretação extensiva é aquela que amplia o conceito daquela palavra. Então, tem-se para o Supremo que quando o legislador falou não há pena sem prévia cominação legal, o que o legislador na realidade quis ter escrito foi não há sanção penal sem prévia cominação legal. De forma que hoje é amplamente aceito que o princípio da legalidade, mesmo falando em crime, mesmo falando em pena, é aplicado sim para a medida de segurança e todos os subprincípios decorrentes do princípio da legalidade, como o princípio da reserva legal, como o princípio da anterioridade. Não vou, turma, conversar aqui sobre eles, porque isso a gente já fez no módulo 1. Turma, também é aplicado para a medida de segurança a proporcionalidade. E aqui eu quero que você perceba uma coisa. A pena deve ser proporcional à gravidade da infração. Então, quanto mais grave a infração que eu pratiquei, maior a minha pena. Já a medida de segurança, ela não deve levar em consideração a gravidade da infração. Ela deve levar em consideração a periculosidade do agente. O tanto que aquele ser com desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou com doença mental, o tanto que ele é perigoso para a sociedade. Lembrem sempre que a medida de segurança está pensando pro futuro, para o futuro. Então a medida de segurança ela vai ser colocada de acordo com a periculosidade do agente. E professor, como assim de acordo com a periculosidade do agente? Turma, existem dois tipos de medida de segurança, que são a internação em manicômio ou algum hospital congênere, ou tratamento ambulatorial, que é o indivíduo fica em casa mesmo, mas vai tomar medicações nos ambulatórios. Pois muito bem, essas medidas de segurança elas são aplicadas com prazo mínimo. Esse prazo mínimo vai variar de 1 a 3 anos. Esse prazo mínimo é o prazo para a primeira perícia.
A primeira perícia que vai diagnosticar se o indivíduo está bem, ou seja, se aquele tempo mínimo foi bom para ele se curar, ou se ele ainda está mal. E aí a medida de segurança, ela vai ser aplicada 1 ano, 2 anos ou até 3 anos, esse prazo mínimo, de acordo com o que o juiz acha da periculosidade do agente. E não de acordo com a gravidade da infração que ele praticou. Então ele pode ter praticado, por exemplo, um furto, em tese, né, um furto, já que ele é absolvido, então não comete furto, mas ele pode ter praticado em tese um furto, que é um crime que não é nem tão grave como um homicídio, e a pena mínima ficar de 3 anos, que é a pena mínima máxima. Por quê, professor? Porque vai depender do tanto que o agente é perigoso, do tanto que aquele doente mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele é perigoso. Beleza. E quais são os pressupostos para a aplicação da medida de segurança? Turma, os pressupostos da aplicação da medida de segurança são que o indivíduo, que aquele inimputável ou semi-imputável tenha praticado um fato típico e antijurídico. Nós vimos que prevalece na doutrina e na jurisprudência o conceito tripartido de crime, onde crime é fato típico, antijurídico e culpável. No caso do inimputável, o inimputável não tem culpabilidade. Se o inimputável não tem culpabilidade, não tem crime e, portanto, ele é absolvido, a tal da absolvição imprópria. Então, como pressuposto da medida de segurança, nós temos que o indivíduo tem que ter praticado um fato típico e antijurídico. E a depender do nível de periculosidade dele, eu botei níveis de periculosidade, a depender do nível de periculosidade dele, se vai colocar a medida de segurança no prazo mínimo de 1 ou a 3 anos. Então, quais são os pressupostos de aplicação de medida de segurança? Além do indivíduo ser inimputável ou semi-imputável, ou sobrevier uma doença mental nele durante a execução da pena, tem que ele ter praticado um fato típico e antijurídico, pelo menos. Só que esse tópico é importante porque às vezes o aluno acha que medida de segurança é aplicada tão somente se o cara pratica um fato definido como crime. E é amplamente aceita a aplicação da medida de segurança, mesmo que o indivíduo tenha cometido uma contravenção penal. Então, mesmo que o indivíduo tenha cometido uma contravenção penal, é amplamente aceita a aplicação da medida de segurança para quando ele comete contravenção penal. Então, como pressupostos, o indivíduo tem que ser inimputável, semi-imputável ou sobrevier uma doença mental nele durante a execução da pena. Ele tem que ter praticado um fato típico e antijurídico. E aí vai depender, e aí independe se esse fato típico e antijurídico é um fato típico que define um crime ou um fato típico que define uma contravenção penal. E além disso, vai ser colocado para ele, pessoal, a medida de segurança de acordo com o nível de periculosidade. E como a gente viu, o nível de periculosidade dele vai depender se ele é inimputável ou vai depender se ele é semi-imputável. Como até na aula passada eu revisei para vocês, o inimputável ele está definido no artigo 26 caput do Código Penal, que diz: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo do crime, da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, os pressupostos, como a gente falou, é o cara ser inimputável, que é esse do 26 caput, semi-imputável ou sobrevier uma doença mental, é ele ter praticado um fato típico e antijurídico. E esse fato típico e antijurídico independe se ele pratica crime ou contravenção penal. E os níveis de periculosidade o legislador definiu entre os inimputáveis e o semi-imputável. O semi-imputável está definido aqui no 26 parágrafo único, que diz assim: a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, o semi-imputável que a gente está discutindo aqui, deixa eu colocar aqui, semi-imputável, o semi-imputável que a gente está discutindo aqui, ou o imputável com responsabilidade penal diminuída,
o semi-imputável, ele não tem um discernimento tão bom como o nosso, mas não tão ruim como o inimputável. E aí ele tem direito a uma diminuição de pena. E, professor, para lá. Você acabou de explicar o sistema vicariante, aliás. E você falou que no sistema vicariante, o juiz condena e aplica ou medida de segurança ou aplica a pena reduzida. Professor, eu acho que o senhor se enganou, porque no 26, parágrafo único, é dito: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o cara é semi-imputável. Eu não estou vendo no artigo 26, parágrafo único, que pode ser aplicada medida de segurança ao semi-imputável. Pois é porque isso está aqui no artigo 98 do Código Penal. Eu pulei um slide, mas já eu volto. E no 98 do Código Penal diz: substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Dizendo assim: na hipótese do parágrafo único do artigo 26 desse código, que é exatamente o semi-imputável, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, olha aqui a finalidade curativa da medida de segurança, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou por tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos. Então veja que a possibilidade do semi-imputável ser condenado e aplicar pena reduzida está no 26, parágrafo único. Ou substituir essa pena reduzida por medida de segurança está no 98. Daí porque o semi-imputável adota o sistema vicariante, onde o juiz pode ou aplicar a pena reduzida ou aplicar a medida de segurança. Perfeito. Professor, então o que a gente está entendendo é o conceito, a finalidade da medida de segurança, os princípios aplicáveis à medida de segurança, assim como os pressupostos, o nível de periculosidade do agente, que ele pode ser inimputável ou semi-imputável. E aí eu queria entender agora quais são as espécies. Quais são as espécies de medida de segurança? E as espécies de medida de segurança, elas estão no artigo 96. E como eu falei, só são duas espécies de medida de segurança, que é a internação e o tratamento ambulatorial. Olha o que aqui diz 96. A medida de segurança são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta outro estabelecimento adequado, ou a sujeição a tratamento ambulatorial. Essa primeira medida de segurança, que é a internação em hospital psiquiátrico, é uma medida de segurança detentiva. Detentiva exatamente por quê? Porque o cara vai ficar no tratamento, no hospital, no manicômio, ele vai ficar internado no manicômio. Ou seja, é uma espécie de detenção, mas não detenção como pena privativa de liberdade. Estou falando isso só para você ver. Medida de segurança detentiva significa medida de segurança consistente em internação em um hospital psiquiátrico. Já se for medida de segurança restritiva, aí é a medida de segurança em tratamento ambulatorial. A sujeição a tratamento ambulatorial, ela não é considerada detentiva exatamente porque você fica em casa mesmo. Você fica normalmente na sua família, na sua casa. Só que você vai fazer tratamento ambulatorial. Vão te restringir certos direitos, porque tu vai ter que ir lá fazer tratamento ambulatorial. Então existe a medida de segurança detentiva, que é a internação em hospital, e existe a medida de segurança restritiva, que é exatamente o tratamento ambulatorial. O parágrafo único diz assim: extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança e nem subsiste a que tenha sido imposta. Turma, a punibilidade, a extinção da punibilidade é matéria do nosso próximo, sem ser o próximo módulo, o outro módulo. A gente está no módulo 4, o módulo 5 vai ser ação penal, o módulo 6 vai ser extinção da punibilidade. E lá a gente vai estudar anistia, graça, indulto, morte, abolício crimes, a gente vai estudar prescrição. Então o que o parágrafo único está dizendo é que se extingue a punibilidade e as causas extintivas da punibilidade estão exemplificativamente no artigo 107 do Código Penal. Eu dei alguns exemplos: anistia, graça, indulto, morte, abolício crimes, a prescrição. Se extingue a punibilidade, não se impõe
mais medida de segurança e nem subsiste a que tenha sido imposta. Extinguiu a punibilidade, morreu medida de segurança. Professor, estou entendendo. Agora, professor, me diz uma coisa. O juiz, ele tem, então, duas espécies de medida de segurança para colocar. Ele tem tanto a internação como o tratamento ambulatorial. E aí, professor, o juiz deve internar mais ou deve colocar mais tratamento ambulatorial? Eu trouxe para vocês a resolução 113 do CNJ. E essa resolução 113 do CNJ, no artigo 17, ela coloca que o juiz deve preferir o tratamento ambulatorial. Então o juiz, quando for aplicar medida de segurança a alguém, ele deve preferir o tratamento ambulatorial em relação à internação. Então é melhor o tratamento ambulatorial do que a internação. Acontece, pessoal, que esse artigo 17 dessa resolução do CNJ, ele veio meio que contra o artigo 97 do Código Penal. Que é o artigo 97 diz assim: se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Ou seja, se for inimputável do artigo 26 do Código Penal, o juiz deve determinar a internação. Se, todavia, o fato for previsto como crime punível com detenção, poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial. Sabe o que o artigo 97 está dizendo pra gente? Que se o juiz detecta que o cara é inimputável, o juiz deve colocar ele internado. Tão somente se o fato que ele praticou foi punido com detenção e não reclusão, o juiz pode optar ou colocar tratamento ambulatorial ou internar. É exatamente isso que está dizendo o 97. Esse 97 ele sofre duras críticas da doutrina e da jurisprudência, porque ele meio que não dá opção para o juiz. Se o cara é inimputável, coloca o cara internado. Só se o crime dele for punido com detenção, que ele praticou for punido com detenção, é que o juiz vai ter a possibilidade. E já a resolução 17, a resolução 113, o artigo 17 da resolução 113 do CNJ, coloca que deve o juiz preferir o tratamento ambulatorial. Pois é, professor, e aí o que é que eu falo na prova? Na prova, se for uma segunda fase, você vai discutir sobre a resolução do CNJ. Se for prova mesmo e ele te colocar de acordo com o Código Penal, ou ele não falar nada, eu sugiro que você vá de acordo com a lei mesmo. Muito embora essa lei sofra várias críticas a esse artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz coloca o cara internado. Se, todavia, o fato que ele praticou for punido com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então o juiz pode optar tratamento ambulatorial ou medida de internação, caso o crime que ele praticou foi punido com detenção. E aí, turma, o parágrafo 1º desse artigo 97 fala do prazo. E como eu falei, a medida de segurança só tem prazo mínimo. E lá é dito assim: a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. Opa, será que é por tempo indeterminado mesmo? Já eu discuto. Perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de sua periculosidade. Aqui está falando até agora que eu posso ficar em medida de segurança 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos. Pela letra do parágrafo 1º do artigo 97, eu só posso sair da medida de segurança, não pelo tempo que eu passei lá, eu só posso sair da medida de segurança quando avaliarem por perícia médica que cessou a minha periculosidade. E o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Então a gente vai discutir algumas coisas aqui. Primeira coisa que a gente vai discutir é exatamente essa parte, por tempo indeterminado. Eu já falei, e aí estou falando de novo, que o Supremo entende que quando a Constituição falou não haverá penas de caráter perpétuo, que a gente até estudou isso no módulo 1, ele entende que quando o Constituinte falou não haverá pena de caráter perpétuo, ele quer dizer que não haverá sanção penal de caráter perpétuo. De forma que tanto os crimes, ou seja, tanto as penas
como as medidas de segurança seguem o prazo máximo de 30 anos. E esse prazo máximo de 30 anos é exatamente aquele dado pelo artigo 75 do Código Penal. Professor, mas o artigo 75 do Código Penal, ele fala de a pena não será cumprida por mais de 30 anos. Como eu estou falando para vocês, esse é um caso onde o Supremo faz interpretação extensiva. Ele considera que quando foi falado em pena, na realidade, se entende medida de segurança e não vai ser superior a 30 anos, nem pena nem medida de segurança. Essa é a posição majoritária do Supremo e da jurisprudência e da doutrina. O STJ, ele tem duas outras jurisprudências, que aqui eu vou falar mais para caso você venha fazer uma prova de segunda fase ou caia expressamente algo relacionado ao STJ. O STJ, algumas vezes, entendeu que a medida de segurança realmente não tem prazo máximo, que a medida de segurança dura enquanto durar a periculosidade do agente. Porque pelo que a gente está falando, pelo entendimento do Supremo, é o seguinte: o cara passou 30 anos em medida de segurança, chegou 30 anos, fez perícia médica, detectou que ainda ele estava doido, para o Supremo acabou, meu amigo. Para o Supremo, mesmo que chegue o prazo, mesmo que o prazo de 30 anos ele tenha chegado, se fez uma perícia no cara, no doente, naquele internado, e ele continua doido, 30 anos tem que soltar. Tem que soltar e não pode mais submeter nem a tratamento ambulatorial e nem a medida de segurança. Não pode. Aí o que é que acontece? Pro STJ ele já teve duas posições. Pro STJ ele já disse, olha, medida de segurança realmente não tem prazo, vou seguir a letra da lei. O cara vai ficar em medida de segurança enquanto durar a sua periculosidade. Agora o STJ ele também já colocou uma posição muito legal, que é assim: o prazo máximo da medida de segurança é o prazo máximo da pena em abstrato pelo crime que ele praticou. Por exemplo, se ele praticou homicídio simples, o homicídio é de 6 a 20 anos. Então o prazo máximo da medida de segurança seria os 20 anos. Então o STJ ele já entendeu, assim como o Supremo, o STJ já entendeu que a medida de segurança não tem prazo máximo, e o STJ já entendeu que a medida de segurança tem prazo máximo, o prazo da pena máxima abstratamente combinada. Ou seja, se o que eu pratiquei foi um furto, pena de 1 a 4 anos. Qual é o prazo máximo da medida de segurança? 4 anos. Então eu sugiro que você siga mais a posição do Supremo e da doutrina majoritária, que são as que dizem que a medida de segurança ela deve durar no máximo 30 anos. Chegou 30 anos, faz a perícia, o cara tá doido ou tá bom, se curou, solta. Mesmo que ele continue doido, Então isso era a primeira coisa que eu tinha para conversar sobre esse artigo, sobre esse parágrafo 1º do artigo 927. A segunda coisa é exatamente sobre esse prazo mínimo. O que é que significa esse prazo mínimo? O que é que significa o prazo mínimo? Bom, turma, prazo mínimo é o prazo para a primeira perícia. O prazo mínimo de 1 a 3 anos é um prazo para a primeira perícia. Ou seja, o juiz impõe medida de segurança ao indivíduo e vai dizer, olha, a tua primeira perícia médica vai ser em 1 ano, em 2, em 1 ano e meio, tem de 1 a 3 anos para colocar. E aí passa o prazo e é feita a primeira perícia médica. Essa perícia, esse prazo, como a gente está conversando, ele pode variar de 1 a 3 anos. Pelo prazo que o juiz fixou, faz a primeira perícia médica. Feita a primeira perícia médica, aí depois, todos os anos, aí depois, de 1 em 1 ano, é feita nova perícia médica. De 1 em 1 ano é feita nova perícia médica. Então, comecei a cumprir medida de segurança aqui. Passou o prazo mínimo, que é de 1 a 3 anos. Faz a primeira perícia médica. Depois do prazo mínimo, aí passa 1 ano, faz nova perícia médica. Se o cara não tiver bom ainda, continue em medida de segurança, passou 1 ano, faz nova perícia médica. Então esse prazo mínimo é o prazo para a primeira perícia. Professor, duas coisas.
Eu posso pedir para antecipar esse prazo de 1 ano? Posso? Pode. E quem vai decidir é o juiz das execuções penais. Só que como meu tempo está acabando, eu vou ficar por aqui e próxima aula eu falo dessas duas coisas que a gente tem que conversar. Tchau, galera. Tudo de bom.